E aí, galera, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos a dar continuidade ao conhecimento da estética. A arte é uma série de objetos que provoca emoções poéticas, na conceituação vulgar, artes e filosofia. A ética vem do grego com o significado da faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos, percepção totalizante. A ligação da estética com a arte é aquela que oferece ao objeto artístico o sentimento, a percepção, ou seja, se volta filosoficamente às teorias da criação e da percepção artística. Então, ela é uma palavra que vem do grego, com o significado de faculdade de sentir, a compreensão pelos sentidos da percepção totalizante. A ligação da estética com a arte é aquela que oferece o objeto artístico, o sentimento, a percepção e se volta filosoficamente às teorias e percepções artísticas. Estética, como eu falei para vocês, é o sentir, da compreensão pelos sentidos, a percepção totalizante. E o seu adjetivo é a qualidade que estabelece estreita relação com a beleza. No substantivo, designa um conjunto de características formais que a arte assume em determinados períodos e estabelece estreita relação com o estilo. Na filosofia, ela que estuda racionalmente o belo e o sentimento que suscita nos homens, exprime a beleza de modo sensível. Então, o seu adjetivo, ela estabelece a estreita relação com a beleza. No substantivo, estabelece um conjunto de características formais. Na arte, ela assume determinados períodos que estabelece estreita relação com o estilo e, de acordo com a filosofia, estuda racionalmente o belo e o sentido que suscita nos homens. Isso exprime a beleza do modo sensível. Para Platão, a beleza é a única ideia que resplandece no mundo. Por um lado, reconhece o caráter sensível do belo, por outro, afirma a essencial ideal objetiva, admite a existência do belo em si, independente das obras individuais que devem se aproximar desse ideal universal. Então, o Platão, ele fala que a beleza, ela é a única ideia que resplandece no mundo, que por um lado reconhece o caráter sensível do belo e por outro afirma a essencial ideal objetiva, que é o mesmo que eu dizer, admite a existência do belo em si. Então é o mesmo que eu falar para vocês, né, que o belo existe, e ele existe, o belo em si, independente das obras individuais que devem aproximar desse ideal universal, para se tornar um gosto universal, uma beleza universal. Para o classicismo, a dedução de regras para o fazer artístico a partir do belo ideal, fundado com a estética normativa. É o objeto que passa a ter qualidades que o tornam mais ou menos agradáveis, independentemente do sujeito que as precede. Então, no classicismo, para o classicismo, a dedução de regras, que eles têm aí uma dedução de regras do fazer artístico, a partir do belo ideal, fundado com a estética normativa.
e ela se torna o objeto que passa a ter as qualidades que tornam mais ou menos agradáveis, independentemente do sujeito que as precede. Para os empiristas, a beleza relativa-se ao gosto de cada um, aquilo que depende do gosto e da opinião pessoal, não pode ser discutido racionalmente. O belo, portanto, não está mais no objeto, mas na condição da percepção do sujeito. Então, já os empiristas, a beleza ela é relativa-se ao gosto de cada um, que eu já havia comentado isso aqui com vocês, porque cada um tem um gosto. Mas que a opinião pessoal, ela não pode ser discutido racionalmente. E que o belo não é mais um objeto, e sim uma condição de percepção do sujeito. Para Kant, o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não possua justificar, além que possua não, galera, desculpa, além de que não possa justificá-lo intelectualmente. O objeto belo é uma ocasião de prazer cuja causa reside no sujeito. Assim não há ideia de belo e nem pode haver regras para produzi-los. Então, para Kant, o belo é aquilo que agrega universalmente e ainda não possa justificá-lo intelectualmente. O objeto é uma ocasião de prazer cuja causa reside no sujeito. Assim, a ideia de belo nem pode haver regras para produzi-los. O conhecimento subjetivo é aquele que depende do ponto de vista pessoal e individual. Conhecimento objetivo é aquele fundado na observação imparcial, independente das preferências individuais. Então, no conhecimento subjetivo, ele depende de quê? Do seu ponto de vista, daquilo que você acha que está bonito, aquilo que você acha que tem aquela estética de beleza. Então, ela não depende da opinião dos outros. O objetivo é fundado na observação imparcial e independente das preferências individuais. Então, aqui já está dizendo que, vamos supor que aí umas 10, 12 pessoas acham uma paisagem de natureza linda, maravilhosa. E outros podem já não achar com a mesma profundidade que o seu ponto de vista individual achou. Para Hegel, se introduz o conceito de história. A beleza muda de face e de aspecto através dos tempos. Essa mudança depende mais da cultura e da visão do mundo vigente do que de uma exigência interna do belo. Então, para Hegel, esse conceito de história à beleza, ele muda com o tempo. E ele aperfeiçoa, ele muda de técnica, usa mais cores vivas. Então, ele passa por essa mudança, por essa inovação, por esse crescimento, por essa melhoria. Essa mudança depende mais da cultura e da visão. Então, de acordo com a sua cultura e com a sua visão, aquela paisagem que você fez, você pode vir a fazer ela mudando a sua visão e a sua cultura. Porque quanto mais cultura você vai ter, melhor vai ser o seu trabalho no mundo vigente do que a exigência interna de belo. Na visão fenomenológica, beleza é a imanência total de um sentido ao sensível. O objeto é belo porque realiza o seu destino segundo o seu modo de ser, que carrega um significado que só pode ser precedido na experiência da estética. Não existe mais a ideia de que o único valor estético a partir do qual julgamos todas as obras. Cada objeto
estabelece o seu próprio tipo de beleza. Então, se você analisar aí uns 10 quadros, por exemplo, dos 10 quadros, você vai estar analisando de acordo com o seu modo de ser. Então, você nunca vai analisar ele de uma mesma maneira. Igual você analisou o primeiro, você vai analisar o último. Não. Você vai estar analisando de maneiras diferentes, de acordo com o seu modo de ser. A forma de representação feia. O problema do belo e do feio é o deslocamento do assunto para o modo de representação. Não haverá obras feias na medida que forem mal feitas, que não correspondem plenamente à sua proposta no sentido feio. Não poderá ser objeto da arte. Não haverá uma obra de arte. Então, já na concepção do feio, esse problema entre o belo e o feio é o quê? É o deslocamento do assunto para o modo de representação, para o modo que você vai representar esse feio. Só haverá obras feias a partir do momento que elas forem o quê? Que elas forem mal feitas. A partir do momento que você não capricha, que você não dedica, que você não estuda aquilo ali que você está querendo desenvolver, ela vai ficar uma obra mal feita, que não corresponde plenamente a uma obra de arte. E já nos dá o sentido de feio, inacabado. Já na subjetividade, em relação ao objeto estético, o gosto precisa estar interessada em conhecer, entregando-se às particularidades de cada objeto, de quem preferir. É a própria presença da arte que forma o gosto, torna-nos disponíveis, reprime as particularidades e da subjetividade, converte em um gosto universal, certo? Igual muita gente gosta de piqui, né? Só que tem outros que já não gostam. E assim é também com a obra de arte, com a estética, com aquilo que você está desenvolvendo. Não necessariamente uma obra de arte. Às vezes você pode estar fazendo aí um modelo de roupa, e esse modelo de roupa é uma estética que você está criando. É uma beleza que você está trabalhando nela. A obra de arte nos convida a um olhar puro, livre, aberto para o objeto e o conteúdo particular, que se pôr a serviço da compreensão da compreensão em lugar de ofuscá-la, fazendo prevalecer suas inclinações. Então, o que eles pedem? Eles pedem para a gente ter um olhar livre, um olhar aberto, um olhar puro, para não prevalecer as inclinações para o feio. À medida que o sujeito exerce a aptidão de se abrir, desenvolve a aptidão de compreender, de penetrar no mundo aberto pela obra. Gosto é a comunicação com a obra além de todo saber e de toda técnica. Então, para você fazer qualquer coisa no estilo, que seja na beleza, que seja nas obras de arte, não influencia. Aliás, influencia o quê? A sua aptidão, a sua mente aberta, a sua cabeça aberta para você poder analisar. Desenvolve, você tendo isso aí, já vai desenvolver o mundo aberto pela obra, o gosto pela comunicação com obra para além do saber e de todas as suas técnicas. O poder de fazer justiça ao objeto estético é a via da universalidade do julgamento do gosto. Então, a partir do momento
que você começa a trabalhar isso aí, você vai se tornando o quê? Vai se tornando universalmente o julgamento de gosto. Galera, olha só. Nesta aula nós, né, trabalhamos aí, continuando com o tema da nossa última aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me chamar, eu estou à disposição. Beleza? E até a próxima.